Oi, meu povo lindo, tudo bem? Tudo bem, crochêmiga? Tudo bem, crochêmigo? Tudo bem, amantes do crochê e praticantes do crochê? O vídeo de hoje tá assim, uma super mega aula. No vídeo passado, eu ensinei o passo a passo como fazer as toalhas de prato com o meu segredinho da lateral, né? Como é que se faz a toalha de prato para ficar assim perfeito esse acabamento. Então, eu não posso ensinar você a fazer a toalha de prato e também não te ensinar como vender e, além de como vender, te passar algumas estratégias que eu fiz que funcionou para mim, para você também aí fazer. Principalmente para você que gosta do crochê, para você que sabe fazer o crochê. Porque o crochê não é só para quem sabe fazer. O crochê é também para quem ama o crochê e mais na frente tu vai entender. Veja o título desse nosso vídeo, dessa nossa mega aula de hoje. Tá tudo anotadinho aqui para não repassar nada errado para vocês. Como uma iniciante no crochê pode fazer R$ 1.000 por mês com toalhas de prato. Eita, Cíntia, é mágica? Não, meu amor, é muito trabalho, é muito suor, é as canelinhas dando muito, viu? É um trabalho, assim, que exige muito, igual a qualquer outro, tá? Então, trabalhar pra gente, a gente também tem que ter dedicação, tem que ter foco, tem que ser persistência. Às vezes, a gente tem hora de começar e não tem hora de terminar. Então, por aqui, eu vou começar dando esse exemplo, voltando lá atrás quando eu comecei. Quando eu comecei, eu comecei, manhã me ensinou a fazer logo biquinho de toalha de prato. O único bico que manhã sabia fazer, e esse bico ela me ensinou, e eu praticava muito, muito, muito. Então, isso significa que eu peguei a técnica com fio fino muito rápido. E a técnica com fio grosso, eu não tinha. Então, como é? Então, parei, né? Quando eu saí do meu trabalho, do Poder Judiciário, naquela época, eu era conhecida com perfumaria. Porque eu sempre vendi, trabalhando no TJ, mas eu sempre vendia Natura, Eudora, saía vendendo, né? As outras, como é que se diz? Vendendo marcas de perfumaria. E sempre ali, junto com a marca Natura, Eudora, Boticário, Jequiti, como é que se diz? Eu sempre tinha uma empresa de marketing multinível junto comigo. Minha meta do mês com marketing multinível era pelo menos vender 5 perfumes do marketing multinível, porque a venda do marketing multinível era 100%. Então, não tinha aquela carteira de cliente para comprar 20, 30, 40, 50 perfumes a mim, mas eu botava uma meta ali para pelo menos ter alguém que comprasse 5. Então, quando eu saí do meu trabalho, o crochê só ficou ali como extra. Então, foi quando eu tive a ideia de pegar essa necessidade do lar, que na minha casa gasta muita toalha de prato. Acredito que na sua também. Desculpa. Além da gente ter aquelas toalhas de prato para a gente usar no dia a dia, a gente tem pelo menos 2 ou 3 guardadas para quando chegar uma visita, coisa do tipo, né? Às vezes a gente tem guardadinha ali para quando a gente querer visitar alguém ir na nossa casa e a gente querer dar aquele agrado e dar toalhas de prato. Então, eu peguei as toalhas de prato e comecei a botar uma meta. Eu comecei essa meta para querer fazer R$ 200 por mês com toalha de prato, para eu juntar junto com o meu lucro da perfumaria. Então, eu peguei e comecei com pouco. E daí, eu fui vendo que eu conseguia fazer os 200, daqui a pouco eu fui ficando conhecida. Eu vi que eu aumentei a meta para 400 por mês, para 600 por mês, depois 700, depois 800, até depois eu chegar nessa meta de 1.000. Hoje, no nível que o meu ateliê se encontra, eu não preciso mais fazer essa estratégia de toalhas de prato, porque eu tenho outras opções de peça. Conjunto de banheiro, passadeira, tapeçaria, tapete avulso,
kit para cozinha, entendeu? E hoje eu tenho uma carteira de cliente que eu consigo, com as peças que eu tenho no meu catálogo, e eu consigo rodar e fazer o meu dinheiro. Mas antes, quando eu não tinha a técnica com fio grosso, porque crochê, gente, tem que ser perfeito. Se você faz um crochê mal feito, as pessoas não vão voltar para comprar de você, não. Pode vir pelo preço, mas depois ver a qualidade e não vai gostar, tá? Então, crochê, sempre eu falo para minhas alunas, o crochê ele tem que ser perfeito. E essa perfeição, ele vai vir com o tempo, tá? Enquanto mais você pratica, melhor você vai ficar. Então, hoje, deixo claro que tudo que eu vou passar aqui, eu comecei pequena. Eu consegui chegar num valor de R$ 1.000 com toalhas de prato, não foi do dia para a noite. Foi com anos, foi com persistência, foi com o passar do tempo. Então, só estou compartilhando a minha ideia. Naquela época, eu vendia uma toalha de prato por R$ 10. Então, uma toalha de prato por R$ 10, eu tinha que vender por dia 5 toalhas de prato a R$ 10, que dava R$ 50. Por mês, eu tinha que vender 25 toalhas de prato. Por mês não, por semana, desculpa. Por dia eu tinha que vender 5. Na semana eu tinha que vender 25. E por mês eu tinha que vender 100. Para fazer o valor de 1.000. Mas isso só foi com o passar dos anos, não foi do dia para a noite. Então, se você é um artesã que já tem uma carteira de cliente ativa, que você não tem vergonha de vender, coloque a estratégia que está ao seu alcance. Assim, eu sou muito tímida para vender, tenho vergonha de sair oferecendo na rua. Comece vendendo para colocar a meta de R$ 200 por mês, de R$ 100 por mês, de 150 por mês. Quem vai dizer é o seu desempenho? Naquela época, eu deixo claro, eu não era ativa nas redes sociais. Eu vendia minhas toalhas de prato 100% boca a boca, porta a porta. Naquele tempo não tinha Uber. Era o meu vem cheio, subindo e descendo, andando não sei quantas léguas a pé para economizar passagem. Se eu fosse para a igreja, para o circo de oração, eu levava, as irmãs compravam. Se eu estivesse fazendo algum curso, eu levava, o pessoal do curso comprava. Eu estava sempre no centro da minha capital, que é o Recife, no Marco Zero, Cais de Santa Rita, Boa Vista. Sempre tive no Sebrae fazendo cursos gratuitos e quando eu ia, oferecia minhas turmas a professores. Sempre que eu participava de um seminário, de uma coisa, eu estava lá com o meu artesanato mostrando, principalmente as toalhas de prato. Quando eu saía para vender na rua, se eu não vendesse, eu entregava meus cartões. E assim eu fui me construindo. Que depois eu cheguei no nível que 5 toalhas vendidas por dia tava assim, banana, sabe? Mas isso foi com persistência. Agora, se você é uma pessoa tímida, que tem incômodo, tem vergonha de sair para estar oferecendo, tem vergonha de meter a cara nas redes sociais, tem vergonha de quando terminar o curso você mostrar para alguém, terminou sua academia, você tem vergonha de mostrar ao seu colega. Se você é essa pessoa que tem vergonha de oferecer, realmente você não vai conseguir vender, porque a gente não consegue fazer dinheiro vendendo para os nossos vizinhos, para nossa família. Não tem como, gente. A gente tem que procurar um público para isso. Então, essa foi a minha estratégia que eu fiz. O boca a boca, batendo perna, suando, né? Comendo lanche pelo meio da rua, gastando com alimentação. Vai ter dia que a gente vai sair que vende, vai ter dia que não vai vender, mas a gente tendo o nosso objetivo, o nosso foco, a gente consegue. Entendeu? Então, essa foi a minha estratégia que funcionou comigo, deixando claro que eu primeiro comecei com a meta de R$ 200 por mês e com o passar do tempo que eu fui me construindo, eu fui subindo essa meta até chegar nesse valor de 1.000. Então, se você deseja fazer isso também, você vai criar seu próprio método de meta. Então, se você é iniciante no crochê, se você ama essa arte, e outra coisa, eu tenho aqui no meu ateliê
um exemplo muito forte, que eu não compartilho isso muito, às vezes eu compartilho só em alguns grupos meus, sabe? E eu tenho aqui no meu ateliê uma mãe solo, que ela pega peça comigo para revender, isso mesmo, tá? Ela pega minhas toalhas de prato, hoje em dia, ela tá saindo por R$ 15, um tamanho G grande, enorme. Ela tá saindo por R$ 15. Eu vendo no atacado para ela, o valor que eu consigo repassar, porque eu uso materiais bons, eu uso a Anne, o fio Anne, 100% algodão, tá? Eu não trabalho com aquele fio seda. Você que tá começando, querendo vender suas toalhas de prato, opa, não venda, não faça o bico da sua toalha de prato com aqueles fios seda, que aquele seda, quando gruda na panela quente, ele vai derreter, sabe? Vai derreter, vai desmanchar o bico, vai manchar sua panela quente. Então, o correto é trabalhar com fio 100% algodão, e eu uso a Anne. E eu tenho essa mãe solo, que passou por um momento de separação difícil e ficou ali fazendo uma faxina, fazendo as coisas, fazendo os corre dela para refazer a vida. E ela pegava comigo, ela pega até hoje toalha comigo, toalhas de prato. E aqui eu vendo a R$ 15. Ela vende a 10, tá? Ela vende a 10. Dependendo do lugar que ela esteja, dependendo do público, ela consegue vender, tem lugares por R$ 20, tá? Não vou citar nome de lugar porque eu não sei, isso aí é feedback dela para comigo. Então, o que eu quero dizer, se você também aí tá parado, precisando de uma repaginada, precisando ter um dinheiro extra, esse é um foco importante. Entre em contato comigo, ou se você mora distante de mim, procura uma artesã mais próxima, tenta fazer, né, essa estratégia com ela e dá super certo, gente, tá? Então aqui, se você quer começar num crochê pequenininha, começando agora, não tenha medo, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, Cíntia começou colocando a meta dela lá atrás, quando ela começou, de fazer vendas de toalhas de prato, pelo menos conseguir fazer R$ 200 por mês. E para mim era uma meta tão grande, mas eu não fiquei em casa, no sofá sentada, eu não fiquei chorando, eu fui à luta. Então eu saía para apresentar uma APN e levava minhas toalhas de prato. Eu saía para ir para um curso, levava minhas toalhas de prato. Eu ia para o circo de oração à tarde, gente, eu tinha uma lista dos dias de círculo de oração dos bairros do Recife. Eu ia e as irmãs lá compravam minhas toalhas de prato. Ainda quando a comissão ia viajar para um outro bairro, formar em outro bairro, as irmãs queriam levar de presente para dar de lembrancinha, me encomendava. E, gente, foi assim uma bênção. Então, não foi fácil. Eu persisti muito, levei muito sol quente, eu subi e desci muito ônibus, eu levei muito não, mas o segredo da nossa vida é não desistir. Então, se essa meta de R$ 1.000 por mês com toalha de prato, que é um produto que atende nossas necessidades do lar, é muito distante da sua realidade, você começa a fazer a meta, né? Vendendo ali por mês, pelo menos 10 toalhas de prato por mês, 8 toalhas de prato por mês. Ah, Cíntia, mas o valor não vai dar tanto. Gente, é um extra. Você vai se construir, assim como eu me construí. Então, aqui eu tô passando algo para você que funcionou comigo. Você que é artesã, sabe fazer crochê, essa é a estratégia que dá certo. E você que sabe vender, mas não sabe fazer o crochê, você pode pegar no atacado, tá? Você consegue pegar aqui as toalhas de prato por R$ 10 e revender a 15, e você consegue fazer aí o seu extra. Ah, Cíntia, mas R$ 5 de lucro é pouco. Então, te coloca no lugar daquela pessoa que trabalha com salgados, com lanches e salgados, né? Essa pessoa não faz a coxinha, essa pessoa não faz a empada, essa pessoa não faz o pastel, essa pessoa não faz o sanduíche natural. Essa pessoa simplesmente vai até quem faz e revende. Às vezes, de cada salgado ali, aquela pessoa tá ganhando 3,
R$ 4 e mesmo assim a demanda de venda é tão grande que essa pessoa consegue dar de conta. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Como uma iniciante no crochê pode fazer R$ 1.000 por mês com toalhas de prato. Às vezes tem artesã que tá vendo outra artesã já evoluída, já bem desenvolvida, sabendo fazer todo tipo de tapeçaria, de vestuário. Ah, não, eu vou fazer igual fulana. Mas às vezes a sua tensão dos pontos não está correta, o seu trabalho não fica perfeito. Crochê tem que ser perfeito. Você pode até não fazer o crochê tão bem, vender para as pessoas que você conhece, mas se essa pessoa tiver contato com outro tipo de crochê bem feito, o seu vai ficar para trás. Então, procure apresentar para o seu público aquilo que você tem domínio de fazer. Na minha época, eu não tinha domínio em fazer as tapeçaria, mas eu tinha domínio nas minhas toalhas de prato. Então, eu sentei, parei, raciocinei e o cérebro funcionou. E foi quando eu coloquei minha estratégia, minhas metas de venda diária, mensal, né? E semanal para eu vender tantas toalhas de prato para eu conseguir fazer tanto. E assim eu fui me construindo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Você que gosta do crochê, que gosta de vender e quer agregar esse tipo de produto junto das suas vendas, é só me procurar. Você que já faz crochê, tá aí em casa. Se você tem um desempenho no digital, melhor ainda. Naquele tempo eu nem tinha a facilidade, o desempenho de trabalhar no digital. Tudo que eu fazia era perninhas e perninhas andando em vários bairros da minha capital, encontro de família, reunião com amigas de trabalho, colegas de faculdade, de curso, minha bolsinha de lado com as minhas toalhas de prato para eu vender. E assim eu fui me reconstruindo. Hoje, pelo desenvolvimento que se encontra o meu ateliê, eu não tenho mais essa necessidade. Hoje eu também sei vender por aqui pela internet, não tenho essa necessidade. Mas sempre que eu vou para casa de algumas pessoas que eu sei que gostam, eu sei que vai querer, e às vezes tem pessoas que dizem, eu tenho amigas minhas que eu vou visitar elas, que elas dizem assim, Cíntia, traz toalha de prato, eu levo. E não levo só toalha de prato, eu levo tapete, o que eu tiver. Então, antigamente, eu não tinha escolha. Tinha que cair no sol, na chuva, andando e fazendo isso. E eu consegui. Assim como eu consegui, você também consegue. E lembre-se, ninguém vai fazer nada por você. Seu sonho, suas metas, suas realizações dependem de você. Não depende de ninguém. Então, tenha estratégia que funciona para você saber fazer e ganhar o seu dinheirinho, seja com toalhas de prato ou com qualquer outro tipo de produto. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem é empreendedor. Deixa o seu like, deixa teu comentário aqui, compartilha, se inscreve no canal, porque eu tô aqui para compartilhar tudo que funcionou comigo, compartilhar com você, porque se eu quero ver você com o crochê ganhando seu dinheiro, mas ganhando de forma certa, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer pelo carinho, pela atenção, pedindo sempre desculpa aí nas edições, porque eu tô tendo um super mega trabalho aqui com o suporte, mas Deus no centro de todas as coisas, mesmo assim eu não desisto, estou aqui de pé. Então esse foi o nosso tema de hoje da aula. Como um iniciante no crochê pode fazer R$ 1.000 por mês com toalhas de prato? Sim, é possível. Então, coloca em prática tudo que eu te falei, coloca a tua meta e boas vendas. Sucesso para vocês, Deus abençoe. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal. Beijo, meus amores, Deus abençoe. Tchau, tchau.